Nós agradecemos também ao Zé Orlando de Mello Azevedo, e agora passa a palavra ao nobre deputado, autor também do requerimento de número 236, o nobre deputado Rubem Bueno. Vossa Excelência tem a palavra. Vocês gostariam de usar de que critério? Dos 5 minutos ou os 10 minutos integrados? Gostaria de saber se nós podemos fazer um ping-pong aqui rapidamente para sim ou não, também, objetivamente, fazendo aqui um preâmbulo da situação. Está bem assim? Está bem assim? Está bem, então 10 minutos direto. Bom, primeiramente, senhor presidente, senhor relator, deputados, convidado, doutor José Orlando Mello de Azevedo, tão logo saímos daqui, no mesmo dia que o Tribunal de Contas da União julgava exatamente esta compra de Passadina, a situação da Petrobras, isto ainda sem entrar na Abreu e Lima. Petrobras é um rosário, né, de escândalos do governo do PT. E nos últimos 4 anos conseguiu tirar a Petrobras de 12º lugar empresa no mundo para a 120ª empresa no mundo. Veja que espetáculo de gestão. É espetáculo, não é? Gestão espetacular, esta gestão do PT que aparelhou a Petrobras, a empresa símbolo do povo brasileiro. E que orgulho nosso é ter lá mais de 80 mil profissionais qualificados, preparados e que nesse momento passam vergonha pela direção aparelhada do PT junto à Petrobras. E aí vem o líder e vai para a imprensa dizer que é uma ducha de água fria na oposição o julgamento do Tribunal de Contas da União. Olha só. Ducha de água fria quando o Tribunal de Contas da União condenou 12 diretores da Petrobras, um deles preso. Olha o espetáculo da gestão, o espetáculo da mídia e o espetáculo da forma de levar a versão à população, né? Ducha de água fria. O Tribunal de Contas da União condenou os diretores da Petrobras do governo do PT a devolver 792 milhões. O Tribunal de Contas da União ainda colocou a indisponibilidade de bens de todos os diretores para responder, por isso que foi condenado. E o Tribunal de Contas da União condenou com base na Lei 8443 de 92. E foi verificado que se perdeu, se desviou e se praticou irregularidades que resultaram dano ao dinheiro público, dano ao dinheiro do povo brasileiro. Mais ainda, ato de gestão inquinado, ou seja, gestão manchada, poluída, corrompida. Esta é a decisão do Tribunal de Contas da União. Mais ainda, desfalque, desvio de bens e outras irregularidades que tenham provocado o dano ao erário. E aí foi uma ducha à oposição, olha só. Espetáculo, né? É um espetáculo. O PT tem uma capacidade midiática, marketológica, impressionante. Mas eu vou perguntar ao senhor e gostaria que fôssemos objetivos aqui na resposta, só para fazer esse comentário inicial. De que foi a ordem de recorrer da decisão do arbitral lá em 2009. O senhor disse que não foi a Petrobras que recorreu. Aqui está no relatório da Petrobras que foi a Petrobras que recorreu. Quem deu a ordem? Não, a ordem de recorrer veio da Petrobras, da diretoria executiva. Quem? Diretoria executiva quem? A diretoria executiva decide corporativamente, com o colegiado. Eu recebi a instrução do diretor da área internacional. Quem era o diretor dele? Que era o Jorge Zelada. O senhor Zelada. Isso. Muito bem. A presidente na época era a senhora Dilma Rousseff, presidente do Conselho de Administração da Petrobras, não é isso? Não, assim, não, 2009. 2009. É. E ela foi consultada, ela concordou, avalizou? Não tenho essa informação. O senhor não tem essa informação? Não tenho. A diretoria sim, porque eu recebo, ao fim de qualquer decisão da diretoria, toda decisão de deliberação da diretoria, se afeta uma unidade operacional como a Petrobras América, aquilo que é definido, eu recebo com um documento sigiloso. Pois bem, ainda havia possibilidade de uma decisão da Corte de Houston. Havia a possibilidade. Mesmo havendo a possibilidade deste acordo, a Petrobras recorreu. O senhor tem conhecimento disso? Não. Não tem? Não. Para convencer a Petrobras a encerrar o caso, os executivos da Astra recorreram ao então senador Ted Kennedy, pedindo a ele que enviasse uma carta à Petrobras, apoiando para que esta boa relação não sofresse nenhum tipo de alteração. O senhor tem conhecimento disso? Não. Não tem conhecimento.
No contrato firmado pela Petrobras em 2010 com a construtora Norberto Odebrecht, no valor de 860 milhões de dólares, para a prestação de serviços nas áreas de segurança, meio ambiente e saúde em 10 países, incluindo aí Pasadena, qual o valor inicialmente destinado à sua área lá nos Estados Unidos? 175 milhões. Como esse contrato pode ter sido cumprido em apenas de 2013, quando foi aprovado pela diretoria, e assim mesmo tendo reduzido o seu valor para 480 milhões? Não, deputado. Esse contrato foi aprovado em 2011. Foram 30 meses de contrato. Por que havia... Abril de 2011. O senhor não me respondeu por que o contrato inicial, em 2010, era de 860 milhões de dólares. Não, eu estou falando do contrato da parte da Petrobras América. No caso da América? Da Petrobras América, exatamente. Pois não. Foi 175 milhões, aprovado em abril de 2011. E com prazo de 30 meses, quando eu saí da Petrobras América, ele ainda estava em andamento, e eu tive informações que já encerrou com a conclusão de todos os serviços. Por que a nova direção da Petrobras renegociou esse contrato? De 800 e... Não tenho essa informação. Ah, não tem essa informação? Não tem, porque nós, 175, nós tínhamos que utilizar, porque tínhamos que executar os serviços. Caso não executasse o serviço, a refinaria poderia ser parada pelos órgãos regulatórios americanos. Então, efetivamente, nós precisávamos executar os serviços. O senhor foi procurado por algum integrante do Ministério da Justiça para falar sobre esse caso? Não. Não foi procurado? Não fui procurado. O Ministério da Justiça tem alguma relação com a compra da refinaria? Em algum momento participou o ministro? Nunca, não tenho essa informação, nunca. Então por que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, foi pessoalmente conversar com os ministros do TCU para pedir adiamento do julgamento? Não sei informado. Não sabe informar? Não sei. Mas o senhor também o senhor sabe que, aqui o deputado Onyx Lorenzoni perguntou, e os demais poderão perguntar, sobre a questão do escritório de advocacia. Aqui nós sabemos que o senhor já falou sobre a Thompson Knight, para a defesa da Petrobras. Aí eu pergunto, quem sugeriu esse escritório? Mais uma vez, deputado, ele foi contratado em torno de junho de 2008. Eu não estava lá na Petrobras América. Mas o senhor não foi para lá em 2008? Em outubro de 2008. Eu assumi em 1º de outubro de 2008. Não lhe chamou a atenção esse contrato para mandar investigar, saber? Não, quando eu cheguei, o contrato já existia. Porque nós temos um ditado lá no Paraná que quando vocês encontram uma situação dessa, uma gravidade desta, se não fizer alguma coisa, é sentar em cima de um formigueiro. E parece que foi o que aconteceu. Dado o prejuízo que nós estamos vendo aqui ao povo brasileiro, segundo o Tribunal de Contas da União. O senhor poderia citar algum nome de advogado que trabalha nessa causa? Ou que trabalhou nessa causa? Do Thompson Knight? Sim. Andrew, por exemplo. Andrew, um deles. Americano. O senhor tinha contato? Sim, periodicamente, conforme falei, né, eu era informado e ele participava de algumas reuniões dessas de formação. Na época, quem era o jurídico da Petrobras? Era o Borromeu. Borromeu. É um dos condenados aqui pelo Tribunal de Contas da União. Então o senhor veja a que ponto nós chegamos de ver uma situação se agravar como esta, de uma refinaria que se pagou 42 milhões e 500 mil dólares em 2005. E em 2006 se vendeu a metade por 360 milhões de dólares para a Petrobras. E aí vem, não, mas os investimentos, é aquilo que disse o ministro, né? Se vendeu uma casa velha e o preço da casa velha com as reformas que viriam depois para o comprador. Lamentável, é triste esse episódio, né? É saber que nós estamos vivendo aqui um espetáculo da gestão em que nós, o sobrenome do advogado, Andrew... Estou tentando me lembrar, mas não me lembrei. Não se lembra? Não. Mas era um nome único, Andrew? Ou tinha outro Andrew? Não, Andrew e o segundo nome, mas eu não me lembro. Sim, mas tinha outro Andrew com o mesmo nome? Homônimo? Não tinha. Ele, inclusive, ele era chamado de Andy. Andy. Agora me diga uma coisa. Sim, e aí tinha, evidentemente, nesse escritório, o senhor sabia que tinha ex-funcionários da Petrobras. Não, nessa nossa causa não tinha nenhum ex-funcionário da Petrobras nesse escritório? Não. Não havia nenhum outro escritório aqui do Brasil trabalhando nessa causa? Aí
Não me Ou era só esse escritório lá nos Estados Unidos? Não, o que nós tínhamos contato era só com esse escritório da Thompson Line nos Estados Unidos. Não havia outro escritório? Não, eu não posso dizer que não havia. Eu não tenho conhecimento. Pois é, isso aqui tem que trazer o Borromeu. Está difícil cobrir esse escritório, saber quanto custou. Aí deve ter outro angu, o famoso angu. Mas eu quero agradecer ao senhor, né, e volto para um segundo momento com as perguntas na minha inscrição.